A conduta de Campos Neto deve ser apurada, Caio? Olha, ao apurar a conduta do presidente do Banco Central, o máximo que se vai conseguir extrair disso é uma conduta irretocável do ponto de vista burocrático, administrativo e legal, né? Afinal de contas, a gente sabe, desde 2021, né, foi passada uma lei, sancionada inclusive pelo ex-presidente da República, que garante a autonomia do Banco Central, que estabelece mandato fixo para o presidente, para os seus diretores, né? Além disso, a gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, né, a função precípua do Banco Central é o controle da inflação. E a meta de inflação ela é determinada pelo Conselho Monetário Nacional, do qual fazem parte, vejam só, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Então, a partir do momento que a fixação dessa meta nesse ano, né, de 3,25, um ponto percentual de diferença para mais ou para menos de tolerância. A partir do momento que existe a fixação dessa meta, né, a função principal do Banco Central é persegui-la. Tá? Agora, vamos para o segundo momento. Não é o presidente do Banco Central que determina a taxa de juros Selic no país. Não, é um órgão colegiado, né? O Comitê de Política Monetária, o Copom, são 9 diretores que votam, inclusive nomes sugeridos pelo atual governo. Isso vai acontecer em determinado momento, provavelmente até o final do ano. Lula já terá indicado 4 desses 9 diretores. Portanto, não faz sentido investigar a suposta conduta ilegal. Imagina, isso aí é uma fantasia do presidente do Banco Central por uma decisão que compete a órgão colegiado, certo? Seria como investigar um ministro do Supremo Tribunal Federal por alguma coisa decidida pelo plenário. Não faz muito sentido. Então, esse é o primeiro ponto. E depois que, a partir do momento que você tem como responsabilidade principal perseguir a meta de inflação, e a meta de inflação é determinada em parceria, né, junto com órgãos do governo federal, isso parece, assim, de certa forma, até meio pueril e midiático, né? Na verdade, aqui a ideia é arranjar um bode expiatório por o fato da economia não estar explodindo, como foi prometido na campanha eleitoral, e o cidadão brasileiro ainda está um pouquinho distante daquela realidade de picanha e cerveja que foi prometida. Muito bem, Zé Eduardo Cardoso, boa tarde, bem-vindo também. A conduta de Campos Neto deve ser apurada, na sua opinião? Bem, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. Eu vou me abster aqui de fazer uma análise daquela consideração que eu sempre faço da minha discordância quanto à autonomia de órgãos do Poder Executivo, que, a meu ver, foi um processo que foi dogmatizado por uma visão neoliberal. Eu discordo. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou diretamente à análise do problema, com base na legislação que trata da matéria e do que pode ocorrer. A autonomia do Banco Central ela foi determinada pela Lei Complementar número 179 de 2021, como disse o Caio. E o artigo 1º dessa lei estabelece o objetivo fundamental do Banco Central e os outros objetivos que efetivamente devem ser alcançados por ele. Dentre esses objetivos, não é só a estabilidade de preços, mas é também a fomentar o pleno emprego. É o que a lei diz. Então, evidentemente, se o Banco Central estiver se comportando de uma forma descompassada com aquilo que é necessário na sua atuação para fomentar o pleno emprego, haverá um descumprimento da lei, da finalidade desta autarquia que é chamada de Banco Central. Esta mesma lei prevê, no artigo 5º, a possibilidade dos membros da diretoria, e inclusive do seu presidente, de serem exonerados caso esses objetivos não sejam cumpridos. E como é que se dá esta exoneração? A partir de uma proposta do Conselho Monetário Nacional, que é integrado pelo ministro da Fazenda, pela ministra do Planejamento e pelo próprio presidente do Banco Central, que então submete ao presidente da República, mas após uma prévia aprovação do Senado Federal. Ora, é noção básica, elementar de direito, que, embora exista discricionariedade para os órgãos administrativos, e o Banco Central é um órgão administrativo, a discricionariedade ela é um poder limitado. Essa é uma noção básica.
Inclusive, a doutrina jurídica atual deixa claro que a discricionariedade existe quando eu tenho mais de uma opção possível para decidir. Porém, e se os estudos técnicos, a racionalidade mostrar que efetivamente há apenas um único caminho a ser seguido, ou que aquele caminho que foi seguido não é recomendado, isso qualifica abuso de poder e, portanto, ato ilícito. Ou seja, o Banco Central, apesar de autônomo, não tem autonomia ilimitada para decidir a taxa de juros. Se eventualmente existirem estudos técnicos que demonstrem que há um erro nessa linha, aí então será responsabilizado não só o presidente, como corretamente disse o Caio, mas todos os diretores que atuaram nessa direção. Ora, a maior parte dos economistas brasileiros e dos empresários dizem que há uma condição equivocada do Banco Central. Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar em Londres de um evento com a presença do presidente do Banco Central, em que economistas e o próprio presidente do Senado falaram isso na presença do presidente do Banco Central. Ou seja, os economistas de esquerda, de direita, de centro e de lado dizem que há uma atuação exagerada, excessiva nessa taxa de juros. Portanto, se justifica, sim, uma apuração do Senado, que é o órgão que tem que avaliar o eventual descumprimento da lei. E, no caso, se não houver uma razão plausível para a fixação da taxa de juros, a partir dos estudos técnicos que forem feitos, e se fugir daquela margem de manobra decisória que a lei outorga ao Banco Central, haverá sim infração à lei, o que torna perfeitamente justificado que o Senado Federal se debruce sobre o tema, para verificar se realmente não houve aí um abuso de poder na fixação dessa taxa de juros, que, segundo a maior parte dos economistas brasileiros, dos empresários brasileiros, mesmo dentro daqueles que defendem a autonomia do Banco Central, tem uma condição absolutamente equivocada e nociva à economia brasileira no que diz respeito à geração de empregos ou desenvolvimento da economia.